Depois disso, também um levita passou por ali. Ele olhou o homem caído e fez exatamente igual ao sacerdote, ou seja, foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano, que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem caído, o samaritano teve misericórdia daquele homem. Então, ele se aproximou do homem que havia sido assaltado, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou aquele homem sobre seu próprio animal e o levou para uma pensão, ou seja, para uma hospedaria, e ali ele cuidou do homem ferido. Já no dia seguinte, o samaritano entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, ao dono da hospedaria, e pediu para que ele cuidasse daquele homem que havia sido assaltado até que ele voltasse. Caso o dono da hospedaria tivesse qualquer outra despesa com aquele homem, o samaritano se comprometeu em reembolsá-lo. Depois, a primeira coisa que precisamos entender aqui é o contexto em que Jesus contou a parábola do bom samaritano. Isso torna a mensagem da parábola muito mais clara. Jesus contou esta parábola ao ser questionado por um mestre da lei sobre o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. O mestre da lei, ou doutor da lei, era, na verdade, um estudioso da Escritura. Então, obviamente, ele não era um ignorante e sabia muito bem o que a Escritura dizia a esse respeito. Isso significa que, ao questionar Jesus, o mestre da lei estava testando Jesus. Ele estava tentando complicar, tentando pegar alguma falha em Jesus. Mas isso não deu certo, porque, muito sábio, Jesus devolveu o questionamento daquele homem, perguntando o que estava escrito na lei. Aquele homem era um doutor da lei, então ele deveria saber o que a lei de Deus dizia a respeito de sua pergunta. O seu questionamento aquele homem respondeu corretamente, resumindo a lei de Deus em 2 principais mandamentos, ou seja, amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou que ele havia respondido certo e que ele devia fazer exatamente aquilo. Mas o doutor da lei, em vez de reconhecer que ele era incapaz de cumprir adequadamente a lei de Deus, tentou alegar, supostamente, que não sabia quem era o seu próximo a quem ele deveria amar. Então, daí, ele perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E foi justamente para responder essa pergunta que Jesus contou a parábola do bom samaritano. Inclusive, Jesus usou em sua parábola elementos que aquele homem conhecia muito bem. Jesus falou de uma viagem de Jerusalém para Jericó, que tinha um percurso perigoso, com um risco considerável de assalto. O doutor da lei também estava familiarizado com os personagens daquela parábola: o sacerdote, o levita e um samaritano. Apenas sobre o homem assaltado é que não havia qualquer informação que o identificasse. E qual é o significado, então, da parábola do bom samaritano? O significado desta parábola, infelizmente, muitas vezes é distorcido, e não é de hoje. Inclusive, há uma interpretação muito antiga, desde o tempo de origem, que interpreta esta parábola de forma completamente alegórica, dizendo, por exemplo, que o homem assaltado é o pecador que saiu do Éden em direção ao mundo, num tipo de figura de Adão, e que o sacerdote e o levita representam a incapacidade do sistema religioso judaico, que era incapaz de salvar o homem. E que o bom samaritano, claro, é uma representação do Senhor Jesus. E eu tenho certeza de que você já ouviu alguém dizendo que o bom samaritano é Jesus. Não é verdade. Mas esse tipo de interpretação ignora completamente o contexto, o propósito e a mensagem da parábola do bom samaritano. Na verdade, o significado da parábola do bom samaritano responde exatamente à pergunta a respeito de quem é o próximo a quem a Escritura diz que devemos amar como a nós mesmos. E a parábola do bom samaritano responde essa pergunta, dizendo que o próximo é todo aquele que necessita de amparo, de auxílio, independentemente de quem seja. E mais, na parábola do bom samaritano, Jesus ainda ressalta que a iniciativa de ser um bom próximo deve partir de cada um de nós. Ou seja, a pergunta que não deve ser quem é o meu próximo, mas deve ser: será que eu estou sendo um bom próximo para os necessitados ao meu redor? Esta é a pergunta enfatizada pela parábola do bom samaritano, considerando, inclusive, que muitas vezes esses necessitados são pessoas que não pertencem ao nosso círculo familiar ou ao nosso grupo de amigos. Às vezes, pode ser que o necessitado seja até mesmo alguém que nos odeia, como no caso da relação entre os samaritanos e os judeus. E Jesus, quando terminou aquela parábola, ele perguntou ao doutor da lei: qual daqueles personagens da parábola havia sido próximo do homem assaltado? E aquele homem teve de responder que foi o samaritano que socorreu o homem assaltado. Acreditem, reconhecer isso era muito difícil para um judeu, principalmente porque, na parábola, havia 2 de seus melhores representantes, ou seja, um sacerdote e o levita. Isso indica o quê?
O que muitas vezes o bom próximo é aquele de quem menos esperamos. Então, assim, considerando tudo isso, o bom samaritano é a figura daquela pessoa que compreende o princípio bíblico do amar o próximo como a ti mesmo e não apenas compreende, mas o coloca em prática. Então, uma lição que com certeza a parábola do bom samaritano nos ensina é que devemos demonstrar compaixão pelas pessoas sem qualquer distinção ou preconceito. Devemos ser um bom próximo mesmo para aqueles que nem mesmo temos algum relacionamento ou alguma afinidade. E isso é fácil? É óbvio que não é fácil, mas é o que a palavra do Senhor requer de nós. O princípio que é ensinado aqui na parábola do bom samaritano é guardar o mandamento do Senhor, cuja verdade básica é o amor a Deus, seguido pelo amor ao próximo. É um comportamento que, de fato, caracteriza aqueles que são herdeiros da vida eterna. E outro ponto que é importante deixar claro é que, na parábola do bom samaritano, Jesus não ensina que as boas obras e o cumprimento da lei levam à salvação. A parábola do bom samaritano é uma parábola que diz muito a respeito do amor ao próximo. Na parábola, Jesus falou sobre um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó e, no caminho, alguns ladrões o assaltaram. Os ladrões roubaram tudo o que ele tinha, bateram muito nele e o deixaram quase morto, caído no caminho. Coincidentemente, um sacerdote estava descendo justamente por aquele mesmo caminho e, quando o sacerdote viu o homem caído ali, ele tratou de passar pelo outro lado da estrada. Ele ensina que aqueles que são salvos andam nas boas obras e, como regra de gratidão, eles guardam os mandamentos do Senhor. Bom, em poucas palavras, sendo bem claro aqui, nós podemos falar sobre a explicação da parábola do bom samaritano. Se você gostou de aprender sobre esta parábola de Jesus, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também compartilhar esta mensagem com mais alguém que, talvez, ainda não saiba quem é o bom samaritano da parábola e qual é o seu verdadeiro significado. Deus abençoe sua vida.